7h11 de volta com o Manhã no Ar. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso nessa terça-feira. Fica atento também às notícias da área de saúde, porque em 7 dias, mais 103 casos de sarampo foram confirmados aqui em Manaus, conforme o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. E a Censa faz um alerta aos pais de crianças menores de 1 ano. É preciso vacinar esse público o quanto antes. E quem vai trazer os detalhes sobre esse assunto é a Thea Morel. Olá, Thea. Por que a preocupação com as crianças nessa faixa etária é maior? Adriane, a preocupação com as crianças nessa faixa etária é maior porque desde que começou a ser feito o boletim epidemiológico lá atrás, nós já estamos no boletim número 34, se verificou que a incidência de casos que são confirmados é muito maior entre os menores de 1 ano. Só para você ter uma ideia, em relação a esses casos que foram confirmados nessa última semana, nós temos aí 40,8% são crianças menores de 1 ano de idade. Por quê? Porque eles estão justamente vulneráveis. Quando esses casos são notificados, quase sempre eles são realmente confirmados, desde que as crianças não tenham tomado a vacina, e porque no caso das crianças menores de 1 ano de idade, o sarampo mata e pode realmente ser fatal, pode trazer uma tragédia na família por causa da falta de uma vacina que poderia ter prevenido e evitado completamente essa doença. Vamos trazer aqui o número do boletim agora, os números do boletim. Nós tivemos aí nessa semana 103 novos casos confirmados, são casos que haviam sido feito o registro, eles haviam sido registrados pelo boletim epidemiológico. Nós tivemos 1.427 casos no total, já confirmados desde o começo do surto de sarampo, 489 casos descartados e 6.399 que ainda estão sob investigação. Como é que funciona o boletim epidemiológico? Nós temos aqueles casos que são notificados durante a semana e que entram no registro. Esses casos, eles ainda continuam um tempo sob investigação, porque é preciso fazer os exames laboratoriais para poder confirmar se realmente a doença existia ou se era alguma outra doença que tinha sintomas parecidos, Então, nós já tivemos aí, desde o surto de sarampo, 8.315 notificações. É quando as pessoas procuraram as unidades básicas de saúde, a suspeita era de sarampo e esse caso entra na lista das investigações. Desses 8.315, nós já tivemos certamente 1.437 confirmados, é um número bem alto, é uma incidência bem alta e apenas 489 é que foram descartados. O restante, mais de 6.300, estão sob investigação. A gente tem até uma boa notícia, que é o fato de que as notificações reduziram bastante nos últimos tempos, Nós tivemos, por exemplo, na semana passada, apenas 48 notificações, 48 casos suspeitos, agora subiu um pouquinho para 100 e pouco, mas isso ainda é pouco se a gente considerar que entre os meses de julho a setembro, nós tivemos aí nesse período, um período bem pequeno de 2 meses, mais de 2.100 notificações, quer dizer, depois da campanha de vacinação teve realmente uma redução na incidência do sarampo, mas a vacinação para quem não tomou a vacina continua e ainda é a melhor forma de prevenir. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. E agora nós vamos falar de um método inovador que está crescendo com resultados entre pacientes com sequelas neurológicas. É o método RDM. É uma técnica postural que ensina a descobrir o próprio corpo. Esse método está sendo implantado atualmente no Programa de Recuperação de Pacientes com Sequelas Neurológicas, que funciona de forma gratuita na Universidade Federal do Amazonas. Quem vê a Julie sentada hoje mal pode acreditar. Sem apoio, sem ninguém ajudando. Para a mãe dela, uma evolução e tanto. Na primeira sessão, ela conseguiu sentar e se posicionar. Quando a doutora levantou ela já ficou mais reta. Porque até então ela sentava e ela caía muito, Ela não conseguia ficar alinhada. A jovem de 21 anos sofreu um acidente em 2016 e teve traumatismo craniano. Ficou em estado vegetativo durante 6 meses. Depois disso, fez fisioterapia, mas nada foi tão eficiente até agora quanto a RDM. A reprogramação da dinâmica muscular. Um novo método que está revolucionando o tratamento em pacientes com sequelas neurológicas. Esse trabalho foi desenvolvido para aplicar com pacientes que têm problemas posturais, de escoliose, hipercifose, hiperlordose.
e hérnias discais. E com isso ele trabalha muito a consciência corporal. Então ele passa a se reconhecer muito e é uma terapia, é uma autoterapia, vamos dizer assim. É uma fisioterapia diferente. Não exige tanto do profissional. O trabalho é mais do paciente, que acaba tendo um relaxamento maior. O Rodson, por exemplo, teve um acidente vascular cerebral há 2 anos. Sente muitas dores no joelho. Depois de 20 minutos de sessão, eu conversei com ele. O que o senhor achou desse tratamento? O senhor sentiu que relaxou um pouco? Relaxei. Tem um problema aqui da bacia, agora parou a dor. É alívio quase imediato. E quando eu estava movimentando, que eu coloquei o palmar nele para ele tentar relaxar, é difícil quando você vai manipular ele relaxar realmente porque ele já tem um padrão fechado, né? Flexou, o padrão flexou. E com o palmar e com aquela mobilização, só a posição que eu coloquei, ele relaxou e manteve. A nova técnica utiliza alguns equipamentos próprios e também o espelho, importantíssimo nesse caso. E o recurso do espelho nós usamos justamente para isso, para ajudar, que é mais o estímulo que ele vê. O que acontece? Como o paciente ele mesmo realiza o movimento, ele se percebe muito, ele diretamente estimula as áreas corticais. Então, o que nós fazemos aqui, como vocês viram na aplicação, é estimular os pacientes, porque como são pacientes que são diagnosticados com doenças neurológicas, eles perdem alguns deles, dependendo do déficit, eles perdem essa consciência corporal. E eles têm muita dificuldade em realizar um movimento que lhe é solicitado. A RDM está sendo oferecida gratuitamente na Proneuro, que fica dentro da Universidade Federal do Amazonas. E a ideia é que mais Julies e Rodsons possam ter acesso a esse tratamento. Afinal, quem convive com esses pacientes sabe exatamente a diferença que essa técnica faz na vida deles. A gente vem para cá e ela é bem atendida, bem recebida, eu estou gostando muito. E agora vamos falar de um problema que atinge cerca de 40% das mulheres acima dos 40 a 50 anos de idade. A incontinência urinária, que é a perda involuntária de urina. Segundo alguns estudos, as mulheres demoram em média 6 a 9 anos para procurar ajuda e tratamento, o que pode trazer uma série de limitações e levar até a quadros de depressão. Vamos entender melhor o assunto. A incontinência urinária não atinge apenas as mulheres, mas elas são as que mais sofrem com esse problema por conta do formato do corpo. Acontece mais nas mulheres porque a uretra feminina é menor, mais curta do que a uretra masculina. Então, o mecanismo de segurar, de prender a urina, da continência que a gente chama, na mulher, ele tem mais facilidade de perder a urina do que no caso do homem. Mas existem outros fatores que contribuem para esse quadro de incontinência urinária. Obesidade, diabetes, uso de substâncias como cafeína, por exemplo, e no caso das mulheres, as gestações. Estima-se que no Amazonas, cerca de 150 mil mulheres sofram com a perda involuntária de urina, que pode acontecer de diversas formas. A gente teria que classificar elas, basicamente, a incontinência urinária ou a perda involuntária de urina feminina, em incontinência urinária de esforço, que é aquela que a paciente perde urina quando tosse, espirra, carrega um peso, né? A incontinência que a gente chama de urgência, que é quando a paciente tem vontade de ir ao banheiro e não consegue segurar, perde urina, e tem a mista. Existem tratamentos para esse problema: remédios, cirurgia e a fisioterapia pélvica, que é o mais indicado. A cirurgia, se for indicada, ela tem que ser feita, mas a musculatura só vai ser trabalhada, treinada com a fisioterapia. Então a gente faz exercício respiratório também, de consciência corporal, para a pessoa se conhecer, ver ali a musculatura, como é que ela tá, sentir a musculatura. Então o tratamento é individualizado, porque as pessoas têm musculaturas diferentes, né? Nem sempre elas estão com a musculatura tão fraca assim, outras estão muito fracas. Então a gente tem que fazer um tratamento direcionado para essa pessoa. Muitos pacientes demoram de 6 a 9 anos para procurar ajuda, muitas vezes por vergonha. Isso compromete a vida social e pode levar a quadros de depressão. Por isso, procurar um médico e tratamento é essencial. O tempo varia de acordo com o paciente, mas o importante é que esse problema tem solução.
Tem solução desde que seja procurado, né, o quanto antes. E esse é o mal do brasileiro, deixar tudo para a última hora. Então, na medida que você perceber logo os sintomas, procure um especialista, procure um médico. Não precisa ficar com vergonha disso e você vai ter o tratamento o quanto antes e resolver esse problema para que ele não acabe se transformando num problema ainda maior lá na frente. Faça sempre os seus exames, procure médico especialista e você com certeza vai conseguir manter a sua vida com um pouco mais de qualidade. E o público vegano e vegetariano tem crescido e o mercado para atender essa demanda também. E se você está interessado em entrar neste universo de pessoas que não consomem proteína animal, a gente traz agora dicas de onde encontrar de forma mais fácil os produtos para manter a dieta e os benefícios dela. Ana Carla não come carne há 10 anos. Com a mudança na alimentação, hoje ela se sente mais disposta e saudável. Chega uma época assim, principalmente quando chega aos 40, né? Então nós temos que mudar a nossa alimentação para ter uma vida saudável, né? Então é por isso que eu cheguei a essa comida vegetariana. Mas no início era bem difícil conseguir encontrar estabelecimentos preparados e que vendessem comidas veganas ou vegetarianas. Era muito difícil, quase a gente não encontrava comida vegetariana, né? E quando a gente ia em restaurante só comia verdura mesmo, porque não tinha opção, né? Segundo a Sociedade Vegetariana do Brasil, no país existe uma média de 30 milhões de pessoas veganas. E como o público cresce cada vez mais, o mercado também aumenta cerca de 40% ao ano. Hoje, Ana Carla consegue até comprar comida vegetariana por delivery. E quem vende é a Maria, que começou nesse ramo há 2 anos. É cerca de 30, 40 marmitas que vocês entregam por dia, né? Sim, nós entregamos isso mesmo. Cerca de 30, 40 marmitas. E as pessoas estão se conscientizando melhor, né, da situação, que nós devemos ter uma alimentação boa, né, para termos saúde. Mas a questão, na realidade, não adianta nós termos uma alimentação saudável se a gente não faz um exercício físico, né, se a gente não dorme bem, né, não toma bastante água. Mas apesar do crescimento no mercado, muita gente ainda não sabe a diferença de vegetariano e vegano. Matheus, que é vegetariano estrito há 20 anos, explica essa diferença. O vegetariano você pode classificar em vários níveis, né, até que deixe completamente o uso de alimentos carnes e de origem animal. Você pode ter o ovo-lacto vegetariano, que ainda usa o leite, o ovo, né? E tem aquele que é o vegetariano estrito mesmo, que é o tipo de comida que a Dona Maria faz, né? Que é aquele vegetariano que não usa nem carne nenhuma, ou seja, não come nem carne vermelha, nem carne branca, nem peixe, nem frango, mas também não usa leite nem ovos. Já o vegano é mais uma filosofia de vida, né, que tem muito a ver com filosofias orientais, hindus e coisa parecida. Esses não é só uma questão dietética, é uma questão de performance, de conduta, né, de escolha mesmo de filosofia. Mas entre as diferenças existe algo comum. As pessoas podem se alimentar bem, variar os pratos sem sentir falta da antiga alimentação. Hoje em dia você pode ser adepto a essa alimentação, fazer de um só alimento, fazer vários tipos de prato, né? Como foi mostrado, ela fez a moqueca de jaca. Eles utilizam bastante a jaca para substituir a carne de origem animal. A jaca tem vários benefícios que até pessoas que são diabéticas podem utilizar bastante, porque ela controla o açúcar no sangue. E eles utilizam também o cuscuz, né, como uma opção também. O cuscuz ele é baixo caloria, tem gente que acha que o cuscuz é calórico, né, mas não, ele tem baixa caloria. Em 100 gramas de cuscuz só vou ter 94 calorias, que você dá para utilizar de várias formas. Dá para até substituir a farofa. Além das refeições, tem gente inovando também com os salgados. É isso mesmo, Douglas e a esposa montaram barracas em feiras para vender salgados veganos. A massa é feita de macaxeira e trigo, não tem nenhum tipo de produto de origem animal e o melhor, eles fazem de vários sabores. Tem o de tucumã, tem o outro que é palmito, azeitona, milho e tomate seco, muito gostoso. Tem o outro que é o cogumelo shiitake, couve e quiabo. Tem o outro de carne de soja e o mais regional, que é o salgado tacacá, que esse aí é bem diferenciado mesmo, o pessoal está gostando muito. A maioria dos clientes não é vegano, como a Graciela, mas ela não perde a oportunidade de comer um bom salgado de origem vegana. Tem verduras, né? Tem com palmito, tem nada de carne.
Mas é muito bom, é bem sequinho, você vê que é saudável apesar de frito, né? E o bacana é que o mercado em Manaus tem se adaptado a esse público, né? Tanto os veganos como vegetarianos. Hoje existem vários restaurantes que oferecem esses produtos. E para você que está acompanhando o Manhã no Ar e de repente quer entrar nesse universo, quer preparar um prato e não tem muita ideia de receitas do que fazer, como fazer uma comida vegetariana, na extensão do Manhã no Ar, exclusiva para o aplicativo Crítica Play, a gente separou umas receitinhas bem gostosas para você fazer em casa. Eu vou te esperar por lá, porque o Manhã no Ar vai encerrar por aqui, mas eu vou continuar na internet e vou ficar te aguardando com essas dicas de comida vegetariana. E olha só, para você que acompanhou ainda há pouco, a gente tem informações de um corpo que foi encontrado no início da manhã no centro da cidade. Essas informações em detalhes você vai acompanhar no Alô Amazonas a partir das 10h50 da manhã. Mas a princípio o que se sabe é que um gari que estava iniciando o trabalho naquela área do centro da cidade, próximo ao Beneficente Português, ali próximo a Joaquim Nabuco, encontrou um saco preto e quando se aproximou percebeu que se tratava de um corpo e chamou a polícia. É um corpo de um homem, não se tem ainda a identificação dessa pessoa, mas as mãos e os pés estavam amarrados. O pessoal do IML já foi logo cedo para lá, assim como também os peritos da polícia e também policiais militares para acompanhar essa ocorrência que agora vai ser investigada pela polícia, né? O corpo foi deixado na área do centro da cidade na manhã de hoje e a partir das 10h50 da manhã você acompanha outras informações sobre essa ocorrência ali na área central. Mais uma morte violenta registrada na cidade e essas características, né, de corpos que são deixados na rua, em saco, pés amarrados, normalmente são crimes associados ao tráfico de drogas, né? Uma espécie de demonstração de força e poder de traficantes que, infelizmente, tem sido muito comum aqui na cidade. Eu vou ficando por aqui desejando para você um excelente dia. Você fica agora com a programação nacional. Tá vendo aí o Fala Brasil com as notícias do Brasil e do mundo. Logo em seguida tem Hoje em Dia, que às 10h50 da manhã, Cleiton Pascarelli te espera ao vivo no Alô Amazonas. Não esquece, encerro aqui na telinha da TV, mas continuo na internet para você que tem o aplicativo A Crítica Play. Se você ainda não tem, dá tempo de baixar. Por lá você acompanha a nossa programação ao vivo em qualquer lugar do mundo. E eu estou te esperando por lá. Um ótimo dia. Amanhã às 6 horas, Manhã no Ar tá de volta. Tchau, tchau.